Então, vamos lá. Uma criança de 7 anos, previamente saudável, é trazida ao ambulatório com febre alta de 39,2, dor de garganta intensa, cefaleia e recusa alimentar há 2 dias. A mãe nega sintomas gripais associados, como coriza e tosse. No exame físico, observa-se faringe hiperemiada, com exudato amarelado, hipertrofia de amígdalas, linfonodos cervicais dolorosos e presença de petequias no palato. Então, ele já direciona a gente com alguns pontos para a gente começar a pensar o que essa criança pode ter. Então, uma criança que não tem doença prévia, não tem história de infecção de repetição, tem 7 anos, está com febre alta, dor de garganta, sem sinais, sem sintomas catarrais associados, né? É puramente essa dor de garganta com a febre. Além disso, na garganta a gente já vê um exame físico alterado, né? Não é só uma vermelhidão, ela tem exudato, ela tem linfonodo cervical doloroso e as petequias no palato. E aí ele parte para os exames laboratoriais iniciais, né? Essa criança tem um hemograma com leucocitose de 14.500, 80% de neutrófilos, um PCR de 30, sendo que o valor de referência desse laboratório é menor que 10. Então, ele tem aí uma síndrome infecciosa, tem alteração, tem leucocitose com elevação de PCR e o teste rápido positivo para estreptococcus hemolíticos do grupo A, positivo. Né? Então, aí ele já mastigou a questão para todo mundo, né? Para quem está lendo com atenção, já direcionou aí o diagnóstico. Então, o que essa questão está perguntando para a gente? Qual é o diagnóstico mais provável e quais os critérios clínicos sustentam essa hipótese? Então, nessa pergunta 1, na verdade, a gente tem que ter em mente que ela é destrinchada em 2 pontos. A gente não vai, na felicidade de ler a questão, entender o que a criança tem, colocar o diagnóstico e partir para 2. Então, ler com atenção até para conquistar aí 3 pontos, né? Sendo que na segunda parte da questão a gente tem ainda quais os critérios clínicos sustentam essa hipótese. Então, ele não está perguntando um critério, né? Ele está perguntando quais os critérios clínicos. Perfeito? Então, vamos lá, gente. O que vocês acham que a gente pode começar respondendo nessa questão? Alguém se atreve? Se prontifica? Vamos ver se o pessoal está empolgado. Hum, Ninguém, povo. Ah Nem o lá, já diagnóstico? sim, tá Muito bem, aparecendo ali. Priscila. Faringite estreptocócica. E aí, a segunda parte da questão. Quais os critérios clínicos sustentam essa hipótese? O que você acha, Priscila? Ou alguém que queira falar também. Critério clínico, hein, gente? Não é o resultado do strep test positivo. O que dentro desse quadro clínico, direciona a gente mais para um quadro bacteriano do que um viral, porque a gente pode ter uma faringite viral, né? Então, se a gente não tem na mão um teste rápido estreptococo positivo, o que levaria a gente a pensar que o diagnóstico é bacteriano? Gustavo, sim, a gente poderia pensar na elevação de neutrófilos, mas ele perguntou qual o quadro clínico, né? É um ponto, sim, que leva a gente a pensar no teste, para o estreptococo positivo. Sim, o exudato amarelado, que seria o exudato purulento. O que mais, gente? Lembra que a gente tem que pensar aí em fechar critérios que leve a gente a pensar isso aí, febre, Camila, tá dentro também. Então já foi falado, exudato, a febre alta, hipertrofia de amígdalas associada aí ao exudato purulento, mas que também estaria associado, também, a gente também veria uma hipertrofia de amígdalas numa amidalite viral. Linfonodos cervicais dolorosos, isso aí, Dora. E um ponto bem importante, na verdade, dois. A gente tem
petequias no palato e, muito importante, a ausência de sintomas virais associados, né? A gente não tem tosse e não tem coriza, né? Então, a gente tem isso tudo, a maior parte aí dos pontos. A gente pode ter hipertrofia, a gente pode até ter um exudato na infecção viral, apesar de a gente pensar, quando é purulento, a gente realmente levar mais em consideração o bacteriano, mas juntando todos esses pontos ao fato de que a criança não tem sintoma catarral associado, a suspeita bacteriana é muito maior, né? O viral você teria, muitas vezes, congestão nasal, uma prostração desde o início, às vezes mialgia associada, tosse, né? E essa criança não tem nada, é uma criança já de 7 anos, já é um escolar, né? Previamente saudável e que tem alterações como exudato purulento, adenopatia cervical dolorosa, algumas síndromes virais a gente vê, né, o EBV e tudo mais, mas o conjunto da obra, o quebra-cabeça montado, as pecinhas montadas, a gente nos leva a pensar muito mais na infecção bacteriana. Certo, pessoal? Mais alguma coisa aqui que vocês queiram pontuar? Nesse número 1? Então, vamos lá, hein? Então, ponto 2. Quais exames Peraí, eu vou colocar. complementares... Deixa eu colocar o Oi, gabarito, perdão? né? Vou Ah, colocar? tá. Uhum. Peraí, deixa eu colocar Vamos. aqui. Pronto. Então, vamos lá. O diagnóstico mais provável é a faringite estreptocócica pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, né? E os critérios clínicos que sustentam a hipótese. A febre alta, a faringoamidalite com exudato purulento, adenopatia cervical dolorosa, a ausência dos sintomas virais, como tosse e coriza, e as petequias no palato, né? E aí corroborando o teste rápido do estrepto positivo, tá? Beleza. Volto para a questão já. Beleza. Quer falar alguma coisa? Ó, mais alguma coisa, pessoal? Na verdade, esses são critérios clínicos que a gente vai pontuando para pensar na amidalite bacteriana, tá? E aí, quais exames complementares são indicados para confirmação diagnóstica e quais seriam suas limitações? Então, na verdade, ele está perguntando aí mais de um, certo? Alguém tem ideia? Podemos incluir o que já foi pedido. Sempre que perguntarem quais, a gente tem que ter em mente aí também que eles não querem um e muitas vezes não querem só dois, né? É bom a gente pelo menos pontuar de 3 para cima. Então vamos lá. Hemograma, sim. Espera aí que eu tô. Então, strep teste, perfeito, é o que foi feito, né? O teste rápido. O hemograma, sim, perfeito. Quais são as limitações? Por que que um ou outro não bastaria pedir um, né? Quais são as limitações de estar só com esse teste, né? Por que que esse teste puramente sozinho não seria suficiente? Se aceitariam os exames já, porque ele está perguntando quais os exames necessários, quais exames complementares são indicados para confirmação. Então, dentro dos exames deles, o que que foi necessário realmente para esse diagnóstico, e se além desses existe algum que poderia ser mandatório ou corroboraria com o diagnóstico, né? Muitas vezes, nesse caso, por exemplo, você tem todo isso em vida real, né? Você tem nos critérios clínicos o quebra-cabeça quase todo montado e um teste indireto que tem suas limitações corroborariam com o diagnóstico. Você fecha o quebra-cabeça e faz o diagnóstico, né? Outras vezes a gente não tem esse quebra-cabeça totalmente montado. E aí a gente precisa de um que, eventualmente, sozinho daria esse diagnóstico, não teria limitações, por exemplo, né?
muitas vezes a gente não precisa de mais de um exame para fechar o diagnóstico. Então, ele acaba pontuando, nesse caso clínico, uma clínica super clássica de amidalite bacteriana, com exames indiretos complementares, que são inespecíficos, né? Leucocitose, PCR aumentado são inespecíficos, não fecham diagnóstico de nada, mas junto com o caso clínico inteiro, acabam ajudando a gente a fechar o diagnóstico. Entendeu sobre as limitações, Camila? Respondi a sua pergunta. Então, vamos lá. E já, Jander, também respondi. Camila, sim. Beleza. Beleza. Então, vamos lá. Hemograma, perfeito. O strep test positivo e a grande... Muitos de vocês já falaram a cultura de orofaringe. Perfeito. Agora, neste caso, positivo para estreptocócico seria mandatório? Não seria mandatório. Muitas das vezes a gente é colonizado pelos streptococcus na orofaringe, né? Você tem aí um caso clínico bem clássico de faringite bacteriana, com alteração de hemograma e elevação de PCR, e você poderia já pontuar o diagnóstico de amidalite bacteriana sem o strep test. Outras vezes você poderia ter, por exemplo, uma febre alta, coriza, tosse, um PCR aumentado e uma hiperemia de orofaringe. Eu vou fazer o strep test e vai vir positivo. Mas, de repente, esse positivo não é um positivo verdadeiro pela infecção. De repente, é só uma colonização, né? Então, o strep test sozinho não vai fechar diagnóstico. Ele vai direcionar o caminho para você, né? O mandatório é muito mais a clínica, perfeito? E muitas vezes também a clínica, por outro lado, a clínica é super clássica, você vai fazer numa criança que não coopera com a coleta do SWAB e você tem um SWAB negativo. O SWAB negativo também não afasta, certo? Então a gente sempre em testes rápidos, a gente vai pecar de algum lado. A gente tem falsos positivos e falsos negativos. Ele pode trilhar o caminho para você, mas mandatório ele não vai ser. Na verdade, muito melhor até do que. E aí entram as limitações, né? O hemograma alterado, o PCR elevado. Esses dois pontos são exames inespecíficos, então eles são limitados porque não são específicos de uma faringite bacteriana, né? Outras causas poderiam alterar o hemograma e o PCR. E aí o teste rápido a limitação do teste rápido é justamente a gente não poder confiar 100% nele. O positivo aumenta fortemente a suspeita, né? O negativo não afastaria, então poderia ser um falso negativo. Então ele sozinho ele não é tão específico assim. Agora, uma cultura de orofaringe positiva para o estreptococo do grupo A seria padrão ouro, né? A gente não tem isso com facilidade, mas é o padrão ouro. Então, a cultura de orofaringe vocês não poderiam esquecer nessa questão, certo? Então, seria um ponto importante de vocês sinalizarem. ASO positivo, para alterar ASO e consumo do complemento, você demanda de um tempo maior de infecção e de exposição, tá? Então, a gente pediria até mais para uma investigação, de repente, de uma complicação de uma infecção anterior, tá? Posso repetir o quê, Priscila? Então, um teste mais fidedigno, né, que tem menos taxa de falso positivo ou falso negativo, é a cultura de orofaringe, né? Seria um teste importante para você documentar realmente a infecção pela bactéria, porque você passou ali, pegou o material, botou para a cultura, cresceu. Então, se cresceu cultura positiva de orofaringe, a bactéria está ali, obrigatoriamente, né? Então, é um teste mais importante do que o teste rápido, porque o teste rápido é um teste indireto.
Perfeito, Priscila. O strep test juntamente com a clínica corrobora o diagnóstico. É isso aí. Então vamos lá pro gabarito. Então vamos lá, os exames indicados. O teste rápido, ele é sensível e específico, mas ele tem muitos falsos negativos. Também vai ter seu falso positivo, mas os falsos negativos são ainda mais importantes, principalmente em crianças que não vão cooperar tão bem com essa coleta do material. A cultura de orofaringe, mais uma vez, é o padrão ouro, né? É o que vai ali crescer a bactéria, identificar a bactéria, até eventualmente ter o teste de sensibilidade, mas você não vai ter esse resultado rápido. Então, demora 24, na melhor dos mundos, a 48 horas para ter o resultado positivo ou negativo, e mais um pouco pensando na sensibilidade da bactéria. O hemograma e PCR são sugestivos, mas são pouco específicos, né? Então, leucocitose com neutrofilia e aumento de PCR pode ser alterado em qualquer infecção. Deixa eu descer aqui o chat para conseguir entender. Doutora, como a cultura demora, posso fazer o tratamento de forma. Com certeza. Amidalite bacteriana, faringite bacteriana, a gente não vai ter na mão a cultura, né? Então, é o streptococo beta-hemolítico do grupo A, que é sensível a uma certa classe de antibióticos. Então, vamos lá para a próxima questão, que aí é o que a gente vai discutir. Então, a gente sabe, a gente tem que ter em mente qual que essa etiologia é sensível à classe tal de antibiótico. Então, no 3, ele já vem para a gente perguntando qual é o esquema, descreva o esquema terapêutico. Então, não é para citar o que você quer tratar, o que você quer usar, adequado para essa condição, considerando também tratamento de primeira escolha e alternativas caso haja alergia à penicilina. Então, você tem que descrever o principal, a primeira escolha e alternativas com S no final em caso de alergia à penicilina. Então, vamos lá, gente. O que trata a amidalite streptocócica? Penicilina benzatina, intramuscular, muito bem, primeira escolha. Newton, você está no próximo item. Clindamicina como segunda escolha. Muito bem, Laís. Boas opções. O que mais, gente? Imagina, Newton. Tudo bem. Mais alguém, gente? Temos mais opções? Amoxicilina com clavulanato. Amoxicilina, Newton, muito bem. Macrolídeos, Laís, muito bem. Como ele fala, descreve, o ideal é que a gente fale o nome do antibiótico e, se possível, a dose. Certo, Jander? Temos uma criança, a gente não precisa falar a dose redonda, tá? A gente pode dar miligrama por quilo também, né? A gente é uma criança, 7 anos, a gente não tem o peso, então a gente não tem como calcular aí a dose, mas a gente pode pensar no miligrama por quilo também, tá? Mas vocês tá ok. Mais alguém, pessoal? Criança, isso aí, criança, gente. Isso vale também para penicilina benzatina, tá? Muito bem, Newton. Isso aí. Laís, até 27 quilos. Fugiu aqui a mensagem. Muito bom, Laís. Isso aí. Até 27 quilos, 600 mil unidades. Muito bom.
Muito bem. Acho que foram boas opções. Então vamos lá para o gabarito. Laís, basta o IM, tá? Não precisa botar o IM profundo, não. Então vamos lá. Primeira escolha é um beta-lactâmico, tá, gente? Então, primeira escolha é penicilina, benzatina e M, dose única, reforçar, né? Porque muitas vezes a gente acaba vendo em emergência crianças que já fizeram a dose única e volta e alguns avisados que ia fazer de novo. Então, menor de 27 quilos, 600 mil unidades, maior que 27 quilos, 1.200.000. Amoxicilina, que é opção oral, mas aí seria por 10 dias. E aí, alternativas para os alérgicos. A azitromicina, 10 miligramas por quilo no primeiro dia, seguido de 5 por mais 4 dias. Em alguns lugares a gente lê também 10 miligramas por quilo por 5 dias. E a cefalexina, mas aí a gente reforçaria um risco de reação cruzada, tá? Sempre pontuar isso. É uma opção, mas a gente tem que ter em mente que cefalosporinas podem gerar reação cruzada para quem tem alergia a beta-lactame de primeira linha, tá? Certo, pessoal? Deixa eu voltar lá na Essas são as pergunta. opções mais utilizadas nas duas situações. Então, vamos lá no outro item. Podemos? Então, vamos lá. 4. Quais são as opções, quais são as possíveis complicações da faringite estreptocócica não tratada? Então, quais são as possíveis? Então, lembra, quando ele não pede um número, idealmente a gente responde 3 ou 4, né? Se lembrar de 4, melhor. E, além disso, ele pede para a gente explicar a fisiopatologia. Peraí que alguém mandou uma mensagem. Deixa eu olhar aqui. Doutora, toda infecção dessa forma posso fazer sempre uma dose de ataque mais forte? A azitromicina, alguns lugares dizem que a gente pode começar com 10 e ir para 5. Na prática, na maior parte dos lugares falam que a gente pode seguir 10 miligramas por quilo já os 5 dias direto, tá? A gente vê cada vez mais resistência à azitromicina, então a gente tem feito 10 miligramas por quilo, 5 dias, mas fazer, como a gente vê escrito, ainda não está errado, tá? Não há não é mandatório fazer 10 miligramas quilo dia todos os dias e nem o inverso, tá? As perguntas. Jander já tinha falado algumas complicações, né? Então, deixa eu voltar lá na resposta dele. Febre reumática, glomerulonefrite pós-streptococo, abscesso piramidaliano, ascite necrosante, não, síndrome do choque tóxico, também pode ser. Tem gente embaixo, febre reumática, GNPE, que pós-estresse. Alguém lembra? Vamos começar pela febre reumática. Alguém lembra por que que ocorre a febre reumática após a infecção? E tem alguma classificação dos tipos de complicação? Existe essa classificação, essa diferenciação? Acho que essa, a 4 é a mais, que leva a gente a pensar mais um pouco. Não, não, sim, existem os critérios de Jones para a febre reumática, mas não é isso que ele está perguntando. Ele pergunta quais são, descreva a fisiopatologia. Os critérios, eu digo, o que eu perguntei de critério, se a gente consegue classificar os tipos de complicação. Tá, é bem por aí, reação imune. É por aí o pensamento mesmo.
Além de atacar os. É isso aí. Então, quando a gente tem. É isso aí, Dora, também. Então, vamos lá. A gente tem a febre reumática, né? Que é uma doença autoimune, uma nossa reação do nosso corpo contra é, a infecção, né? E a gente acaba tendo a autoimunidade contra proteínas próprias, né? No caso da febre reumática, a cardíaca, articular, sistema nervoso central, né? Então, essa é uma complicação não supurativa. Por isso que eu perguntei se a gente consegue classificar os tipos de complicação. Né? Existe alguma outra complicação não supurativa pensando nessa parte de autoimunidade, como vocês mesmos falaram? Dentre essas que vocês citaram, qual outra complicação também é não supurativa? A GNPE, isso aí, Dora. Então, a gente, dentro das complicações, a gente tem complicações não supurativas, é a primeira separação que vocês pontuaram, né, com autoimunidade, pensando na febre reumática, e a GNPE, muito bem. Vocês estão afiados, hein? Gostei. Então vamos lá. Quem foi que falou? Jander, a aderência da bactéria na válvula mitral, na verdade, a aderência da bactéria na válvula é uma endocardite. Então, no caso da febre reumática, é uma reação autoimune nossa, nossos anticorpos voltados contra as proteínas cardíacas, tá certo? E na glomerulonefrite, a gente tem deposição de complexos imunes no rim. Tá? Então, também é uma autoimunidade, né? Então, a gente tem hematura, hipertensão e tudo mais. Então, essas são as complicações não supurativas, né? Vocês citaram duas. Eles perguntam quais, e a gente, lá no início, já falou que sempre que perguntam quais, o ideal é que a gente cite mais de duas, né? Então, não vi se vocês colocaram alguma supurativa. Deixa eu olhar lá o Jander que botou algumas. Botou. Qual dessas que o Jander botou em abscesso? Muito bem. Abscesso amidaliano, periamidaliano, né? Ou é, para ali, pode ser peri, para, enfim. Então, é uma supurativa, ela ocorre por acúmulo de secreção purulenta ali entre a amígdala e a fáscia da laringe. Né? Então, ali acaba sendo uma complicação por contiguidade. Né? Você aumenta a produção de pus, forma um abscesso local, e é essa a fisiopatologia. Né? Não é nada de autoimunidade, é uma complicação supurativa por contiguidade e formação de abscesso. O que mais a gente pode ter de complicação é, é, de uma infecção bacteriana? Endocardite? Poderia ser, por disseminação hematogênica. Até poderia. Não é tão comum assim, mas pode acontecer. Pensando aí nos mais simples e mais comuns. As coreias entrariam. Poderia entrar a coreia, sim, no sistema nervoso central. Pelo mesmo pensamento da febre reumática, né? Então, uma autoimunidade contra o sistema nervoso central, né? Até porque a coreia é uma das. Entra num dos critérios de febre reumática, tá? Então, pensando em complicação supurativa, se você tem uma infecção pelo estreptococo, você pode ter também uma complicação local pelo mesmo germe, otite, sinusite, tá certo, gente? Então, é uma supurativa ali local também. Perfeito? Isso pensando em complicações não supurativas e supurativas, que em geral que eles pedem para a gente dar uma diferenciada também. Perfeito? Alguma dúvida? Colocar no gabarito. Uhum. Acho que a gente pode ir para a próxima questão, hein? É isso? É isso, pessoal.